Amém. É, aqui fica bastante nítido quando ele fala assim, no 9, né? Ele fala assim: sabeis que os injustos, tem uma versão que diz que os perversos não herdarão o reino, né? O reino de Deus, ele é espiritual, mas também ele se manifesta de uma forma terrena, né? Jesus, ele fez a oração, ele falou assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? O reino de Deus é um reino espiritual, por isso ele requer arrependimento. Mas ele se manifesta na terra. Jesus falou: venha a nós o teu reino, se manifesta aqui na terra, como ela é aí no céu, né? Da mesma forma que o reino de Deus é no céu, Jesus estava pedindo para se manifestar aqui na terra. E quando ele tem um encontro com Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala assim para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino. Aí depois ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então Jesus está dizendo que algumas pessoas ou muitas pessoas vão ver o reino, mas nem todas vão entrar no reino, né? Então a gente entende aqui que muitas pessoas elas nascem de novo, como Jesus disse, né? Quem não nascer da água não pode ver o reino. Então muitas pessoas recebem o Senhor Jesus, né? Então elas nascem de novo e elas começam a ver o reino. Elas começam a enxergar as coisas de uma forma diferente. Elas começam a ver a bondade de Deus, o amor de Deus, ela começa a ver a misericórdia de Deus. Mas essas pessoas ainda não entraram no reino, né? Para entrar no reino tem que ser como diz aqui, que Jesus falou para Nicodemos, que não nascer da água e do Espírito. Fala de um batismo nas águas, mas também fala de um batismo no Espírito, no sentido que o Espírito Santo agora vai dirigir a vida da pessoa, limpando ela, né? Daquilo que Paulo está falando, de devassos, de avarentos, de idólatras. Isso aí é uma obra do Espírito. E se o Espírito, se nós não dermos vazão para o Espírito nos limpar de tudo isso que Paulo está falando no capítulo 6, a verdade é que nós não vamos entrar no reino, né? Jesus falou da parábola da rede, eu vou ler aqui. Está em Mateus 13, no capítulo Mateus 13, versículo 17, diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas os que são ruins eles jogam fora. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, vai haver uma separação, né, daqueles que realmente se deixaram ser limpos pela palavra e daqueles que ainda continuaram a vida pregressa. Então, como um pescador, né? Jesus está falando como um pescador, que ele apanha toda sorte de peixe numa rede, mas quando chega na praia ele separa os bons dos ruins. Assim, os anjos vão separar também aqueles que deixaram ser limpos pela palavra, daqueles que não deram vazão à obra de Deus e continuaram nas suas vidas pregressas. É o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 6. Por quê? Como eu disse, o reino de Deus ele é espiritual, mas se manifesta na terra. Se eu não sou aprovado nesse reino terreno aqui, eu não vou ser aprovado no reino celestial. Então, Paulo está falando, se ainda praticam tais coisas, não se engane, você não vai herdar o reino. Não vai, porque os anjos vão fazer a separação. Então, não se engane. Deixa que Deus trate, deixa que Deus
te limpe, deixa que Deus tire toda idolatria, avareza, toda ganância, todo engano, né? Porque senão a gente só acaba vendo o reino e não acaba entrando, né? Então, como foi dito aí, é uma palavra muito forte, é muito difícil, mas tá aí. A palavra tá aí, temos que deixar ser limpos, né, pela palavra, e deixar que ele limpe toda essa sujeira, né? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons, mas faltava o caráter, né? Ainda tinha pessoas com essas práticas perversas, né? E lá na parábola das redes é bem nítido. Deus vai separar os perversos dos justos. Então que a gente possa ser encontrado naquele dia, né? E hoje, né? Possamos ser encontrados justos, né? E não perversos. Amém?